Olá, Carla, ótimo dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Estamos por aqui. Maravilha. Segunda-feira de carnaval, é isso mesmo? Não. É. Para alguns carnaval, para outros não. Como é que tá a tua programação? Eu trabalho hoje. Inclusive, estou indo para o Rio Grande do Sul para dar um curso amanhã, um curso presencial. Ah, bacana, lá na PUC. Não, é um cliente da Federação das Indústrias de lá que está fazendo uma mudança cultural, está implementando algumas mudanças na liderança. A gente vai levar algumas insights para lá. Bacana, legal, show. Quem estiver chegando aqui, e Carla também, a gente pode clicar no mais aqui e convidar o pessoal para esse café sobre desejo ágil ou agilidade desejada. Qual dos dois aí será que são fundamentais para a gente entender e ter êxito nas equipes, nas empresas e até no sucesso pessoal, né? Bacana, Bruna, bacana, Vanessa. E a ideia é a gente fazer esse bate-papo aí com perguntas e respostas, ter aí uma interação legal do público. A gente vai subindo aqui as pessoas, vai incluindo elas para poder abrir para as perguntas. Cris, seja muito bem-vinda. Ô Carla, e aí eu espero, em geral eu tenho esperado aqui como moderador uns 5, 10 minutinhos para o pessoal entrar e aí eu faço uma apresentação tua, tudo bem? Aliás, se eu vou brincar contigo, se for só na apresentação, a gente já vai aqui uma meia hora, tamanha quantidade de papéis, de lugares que você tem trabalhado, tem atuado, até por onde você passou. Legal. Bom, acho que para começar aqui, esquentar um pouquinho a nossa discussão, Carla, obrigado. Bom, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui nesse Café Ágil. A gente tem esse encontro 7h31, todo dia, sobre um grande pilar chamado agilidade. Agilidade que as empresas vêm buscando, as pessoas vêm buscando, dicas, insights, hacks, e o que mais seja possível para a gente evoluir ou acelerar a evolução do ponto de vista pessoal, profissional e empresarial, né? Bom, em metodologias ágeis, né, já é um termo aí que tem pelo menos uns 20 anos, em uma cultura ágil, em um mindset ágil, colaborar é um dos verbos aí, ou uma das atitudes mais esperadas e mais requisitadas. E a gente teve o prazer de falar com a Carla no dia 11, bom, há 4 dias atrás. A gente falou sobre colaboração e sobre como a colaboração muitas vezes ela é um valor numa empresa, por exemplo, né? Lá nas missões, visões, valores, na missão, visão e valor da empresa, ela às vezes aparece como um valor aspiracional, assim como transparência e outros valores. Então, naquela oportunidade foi legal, Carla, porque a gente falou, poxa, sendo aspiracional, a gente precisa entender um pouco melhor o desejo, né? Como é que funciona o desejo e aí na nossa mente, não só na mente, no cérebro, mas em todo aí o sistema nervoso. Então a primeira pergunta, Carla, vem exatamente aí de uma definição, né? O que é a neurociência para quem está aqui? Talvez alguns não tenham ainda conhecimento desse termo, que está bem estudado, está bastante na moda. E de onde veio o seu desejo, Carla? O seu desejo pela neurociência? Eu sou veterinária de formação, mas a minha formação veterinária aconteceu lá em 1990. E durante o... Você está conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo bem, Carla. Estou ouvindo. Perfeito. Tá, entrou um sinal aqui de que a conexão estava ruim. Então, lá na década de 90, que eu estava fazendo a faculdade veterinária, eu comecei a estudar algumas coisas sobre farmacologia do sistema nervoso, né? Sobre a atuação de fármacos sobre a atividade do cérebro. E aí isso me encantou a ponto de eu abandonar a minha carreira e seguir a carreira de cientista. E abandonar a carreira de veterinária e seguir a carreira de cientista na área de neuropsicofarmacologia. Naquela época, a gente mal falava o termo neurociência, porque neurociência começou a reunião das ciências primeiro.
Mas depois, e durante toda a década de 90, que foi a considerada a década do cérebro para os Estados Unidos, eles pegaram todo o investimento que dispunham para pôr dinheiro em investigações sobre o cérebro. Isso gerou um avanço dramático nos instrumentos. E o campo da neurociência começou a se ampliar, então. Então, hoje, a neurociência é considerada uma disciplina, no mínimo, interdisciplinar, mas com o desejo de ser transdisciplinar, né? De derrubar as barreiras das ciências naturais e fazer uma conversa franca com as outras ciências. Nesse escopo, quer dizer, quem efetivamente já entendeu o que neurociência significa e não está preso ali naquela ideia de o cérebro faz isso ou o cérebro faz aquilo, já incorporou os mecanismos, a neurodinâmica, né, o funcionamento cerebral, ao próprio estudo do funcionamento do ser humano. Então, toda vez que a gente fala assim, o cérebro tem no centro daquilo que a gente pode estudar, né? Se equipara ao estudo da astrofísica. Então, não tem essa historinha de... Eu costumo sempre dizer, né? Quem me ouve sabe que eu digo assim, se achou uma explicação sobre o cérebro simples e fácil, está errada, né? Não existe simples e fácil quando o assunto é cérebro, porque ele é um sistema de alta complexidade. Então, o que é a neurociência é uma frente transdisciplinar que envolve muitas áreas de conhecimento distintas, investigando esse papel desse órgão altamente complexo na nossa vida, tanto do indivíduo, quanto da sua vida em sociedade, quanto a construção da sua cultura e, obviamente, todas as derivações que isso tem, por exemplo, para o ambiente organizacional, né? Então, isso aí, resumindo, é mais ou menos a minha história e a história da neurociência. Esse foi o seu desejo e esse é o seu atual desejo, até em disseminar cada vez mais os conceitos corretos da neurociência, né? E Carla, poxa, super bacana, quem está chegando agora na sala, eu tenho acompanhado também alguns fóruns de moderação do Clubhouse, bom, uma ferramenta super nova, então a gente vai aprendendo. Então, às vezes a gente faz um reset da sala, que é só contextualizar aqui super rápido para quem está chegando. Então, eu vou fazer o reset da sala, contextualizar. A gente está com a doutora Carla Tiepo e o assunto de hoje é desejo. Como entender do ponto de vista da neurociência, e a gente aqui já fez um pouquinho sobre o desejo da doutora, como ela chegou nessa ciência, que eu adorei, que ela, tudo que for simples aí nesse ponto, ou está errado, ou está enviesado, ou tem alguma coisa errada, vale investigar. Então, o momento agora que a gente vai entender com a Carla, doutora, é tão complexo e eu estou engatinhando mesmo, entendendo ali quais as áreas, mas ela é segmentada, tem alguns campos da neurociência, né? Então a cognitiva, a parte que estuda talvez um pouco mais associada à psicologia, anatomia. Quais áreas existem hoje? Quais campos existem hoje? Como que está segmentada essa área? A estrutura, né, da neurociência, a gente pode dividir de várias formas diferentes. A gente pode dividir dentro dos campos da medicina. Então, eu posso dizer que existe uma parte da neurociência que é o estudo anatômico, uma parte que é o estudo fisiológico, uma parte que é o estudo farmacológico. A gente tenta fugir. A gente quer essas várias áreas conversando juntas. Mas a gente pode também dividir neurociência comportamental, neurociência cognitiva, neurociência social, neurociência estrutural, né? Mas ainda assim, é uma questão mais de qual é o campo específico que aquele grupo de pesquisa ou que aquele pesquisador está investigando. E não efetivamente um ramo da neurociência para que a gente possa dividir e criar ali aquelas disciplinas e criar aquele campo de conhecimento, aquele locus de conhecimento que é muito mais no sentido de manter fronteiras do que de abrir fronteiras, né? Então, quem pratica neurociência mesmo raiz, e aí a gente costuma usar até sem o S, porque com o S já dá essa ideia da multiplicidade que a gente quer fugir. Nós queremos justamente unir, centralizar, condensar para que esses conhecimentos possam se somar e aumentar a nossa compreensão sobre o ser humano. Então, mas se você quiser considerar essas diferentes classes, você pode considerar, por exemplo, a neurociência social, a neurociência cognitiva e a neurociência comportamental, que é muito importante que a gente amplie, ao invés de segmentar, viu, André? E vou te falar uma coisa pra você, larga a mão desse doutor aí, viu? De lado, que aqui a gente tá em casa. Boa, gostei. Eu gosto também de menos formalismos também. Eu tive uma passagem no ambiente público, tinha um cargo ali
bem importante, e também não gostava muito desses aspectos formais. Acho que isso conecta mais, e a ideia aqui desse bate-papo matinal é conexão. Bom, a gente tem, dando um alô aqui, para quem quiser fazer perguntas já para Carla, já levanta a mão aqui, eu vou subindo e a gente vai complementando aqui as perguntas. Eu trouxe um set de perguntas, um conjunto aqui de perguntas para provocar a Carla sobre esse assunto, e vou levar uma aqui. Quem quiser já, eu abro a palavra na sequência, a gente vai intercalando algumas perguntas que eu trouxe com perguntas aqui da audiência. Acho que fica bem dinâmico assim. E na verdade o público que vai definindo aí, ajudando a definir o tom também desse nosso bate-papo. Carla, meu entendimento, o desejo sendo algo que eu aspiro, algo que eu quero, algo que eu tenho vontade, ou uma expectativa que eu tenha de alcançar algo, né? Então, faturar mais na minha empresa, sei lá, dobrar o faturamento no ano, mudar de carreira e por aí vai, né? Como que funcionam os desejos? Como que eles surgem na nossa mente? Como que eles são gerenciados? André, aqui a gente tem, acho que um dos aspectos de maior riqueza da contribuição da neurociência, de uma certa forma, o trabalho da psicanálise, né? Mas não por completo, né? Uma ratificação, vamos dizer assim, parcial. A dinâmica cerebral, ela ocorre em diferentes níveis que estão associados, inclusive, ao processo evolutivo. O cérebro evoluiu ao longo de bilhões de anos, né? E a nossa espécie só se caracteriza como nós a conhecemos hoje, como nós somos, né? Há mais ou menos 50 mil anos para cá. Então, todo esse processo evolutivo do sistema nervoso culminou com níveis de processamento de diferentes magnitudes de complexidade. Nós temos alguns níveis de processamento no cérebro que codificam, vamos dizer assim, o que a gente chama de comportamentos motivados. São comportamentos que têm um motivo, que têm uma intencionalidade. Mas não obrigatoriamente, André, esses comportamentos são conscientes. Por quê? Justamente esses níveis de processamento cerebral, eles se desenvolveram antes mesmo da consciência existir. Então eles já eram usados na natureza, já eram usados pelas diferentes espécies e eram adaptativos, por isso mesmo se mantiveram do ponto de vista evolutivo, mas não são geridos pela consciência. E aí, à medida que nós vamos tendo os diferentes níveis cognitivos que vão levando para as funções executivas e que culminam na linguagem e na consciência, nós vamos precisando tomar conta dessa casa, vamos dizer assim. Mas tem muitas vozes, tem uma polifonia, tem muitas dinâmicas cerebrais produzindo respostas motivadas. Então, quando você fala numa inspiração, quando você fala numa aspiração, quando você fala em desejo ou em motivação, nós não estamos falando de uma mesma coisa, de uma coisa única. Nós estamos falando de diferentes processamentos que vão ocorrendo mediados por ferramentas que evoluíram na natureza. Então, por exemplo, para vocês entenderem onde estou querendo chegar, ao mesmo tempo em que eu pego uma travessa quente para tirar do forno, né, passei ali amanhã preparando um prato para o almoço, na hora que eu vou tirar esse prato ali do forno, eu reconheço que ele está quente demais, mas eu não posso soltar, acabei de entrar num dilema operacional. Eu solto e perco o almoço ou eu preservo minha mão? E o cérebro tem que conciliar essas duas coisas. Então, um exemplo extremamente simples de quantos níveis diferentes de desejo nós vamos construindo dentro de nós. Então, beleza, eu tenho o desejo da autopreservação, mas ao mesmo tempo eu tenho que conciliar isso com a minha necessidade de buscar recompensas no meio, que também é um processo que foi muito importante durante a adaptação dos mamíferos. Essa busca por aumentar cada vez mais a captação de energia do meio. Então, por exemplo, nós temos um sistema super importante para fazer a seleção de quais são os alimentos que trazem maior qualidade de calorias, de energia, né? E aí a gente vai selecionar cada vez frutas mais calóricas, doces mais calóricos,
alimentos mais calóricos por conta desse desejo. Mas, ao mesmo tempo, André, eu também tenho o desejo de manter meu peso. E esse desejo está num nível um pouquinho mais elevado, porque ele está diretamente associado com o conhecimento que eu tenho e com a história da imagem. Então, tem a ver com a minha vivência social, com a minha vivência cultural e até mesmo com a minha preocupação com a minha saúde. Mas esses 3 desejos, vamos dizer assim, essas 3 aspirações ou essas 3 motivações não estão em total consonância com o meu mecanismo um pouco mais primitivo, mas muito importante para tudo que a gente faz, que é esse sistema que tem uma demanda mais inconsciente, né? Então, o grande desafio dos seres humanos é e sempre será conciliar essa polifonia, essa multiplicidade de vozes dentro de nós. Então, às vezes eu falo para as pessoas, procrastinação é um fenômeno de prazer. A gente procrastina para se sentir recompensado. Aí o nego pira, fala, como? Eu vou procrastinar sabendo todos os prejuízos que eu tenho com a procrastinação, eu me sinto culpado quando eu procrastino, eu me sinto... E a Carla está falando que é uma estrutura de prazer. Então, você só procrastina porque no exato momento, naquele milissegundo em que você pensa, eu vou fazer isso amanhã, você tem um impulso de prazer muito significativo dentro do seu sistema inconsciente. Isso, quando a gente fala inconsciente, já remete-se imediatamente à psicanálise, aquele lugar sombrio, aquele lugar... Não é nada disso. É um monte de processamento que você executa que estão cuidando de coisas que a sua consciência nem conhece, nem sabe, nem passa a mais mínimo facho ali na sua consciência de que aquilo deveria ser tratado. Você está o tempo inteiro pensando que eu tenho que fazer coisas, eu tenho que construir, eu tenho que me organizar, eu vou fazer reuniões, e vou me disciplinar, vou me organizar, mas pode ter vozes dissonantes dentro de você que você nem conhece. O que, aliás, é o famoso Tico e Teco, e mais, sei lá, como é polifônico, é mais o Tico e Teco, uma banda toda brigando aqui dentro da cabeça por N desejos, anseios, né? Isso até o jeito que você falou é o jeito que eu explico em sala de aula, que eu falo, olha, isso aqui é o sistema do Tico e do Teco, mas aí a Tuca pode vir, o Tico pode vir, né? Eu boto os outros, o Toco, eu boto os outros players justamente para a gente entender que nós temos dentro de nós vários vetores de força. Quem lembra um pouquinho da física vai compreender esse exemplo que eu estou dando. A gente tem vários vetores de força e o nosso comportamento é a resultante. E a resultante, que é o nosso comportamento, não é obrigatoriamente uma força da nossa consciência. Então é isso que deixa a gente efetivamente bastante refém quando a gente não conhece essa dinâmica. E o autoconhecimento é o processo para a gente justamente mergulhar nessa dinâmica, dessa polifonia que a gente tem dentro de nós. Nós somos nós. Tá? Sempre... Se assumir polifônico, né? Sempre que eu lembro da figura dos vetores, né, eu gosto bastante, vim de escola técnica e de um ensino ali majoritariamente mais técnico, cientista da computação, depois mestrado em analytics, e eu sempre faço alusão, assim, é como se a gente tivesse no nosso corpo uma série de cordas, cada uma com outras pessoas puxando, né? Aí pode ser o Tico e o Teco, mas toda a turma, puxando cada um para um lado e muitas vezes diferentes, né? Um puxa para cima, um para baixo, um para direita, para esquerda, e aí a gente fica sambando ali quase que de um lado para o outro, sem saber muitas vezes o que fazer. Às vezes trava, né? Às vezes acaba travando. Não é incomum você entrar em freezing, que é uma resposta ao estresse, justamente provocado por essa polifonia, né? Então é muito importante você estar em consonância entre aquilo que você deseja nos seus diferentes níveis de desejo. Porque esse é, quem sabe, o principal desafio do ser humano com ele mesmo, né? Bacana. E você comentou da filosofia, né? Então, o desejo mesmo, ele acaba sendo mais instintivo do nosso corpo, aí da nossa parte consciente, ou da parte inconsciente? E aí, talvez, fazendo um pouquinho, tentando fazer um pouquinho, ou construir um pouquinho a distinção com vontade, vontade acaba sendo, sim, uma decisão mais consciente, deliberada? Olha, eu tenho um TED, André, que eu gravei em Goiânia, um TEDx, que eu gravei aqui no Brasil, que o tema, eu convido todos a assistirem, é liberdade e livre-arbítrio. E eu justamente trabalho nesse paradigma do que aquilo que a gente se considera como desejo é o
Quando a gente fizer, a gente vai ficar com aquela sensação de eu sou uma pessoa livre, eu faço o que eu quero, né? E o livre-arbítrio é o que você sente que é imposto a você por todo o regramento social, por todo o regramento cultural e também pelo seu grilo falante, né? Aquela voz que é a voz da sensatez, da racionalidade. Quando você está trabalhando nessas duas frentes de forma dissonante, você tem todas as síndromes típicas, né? Thanks God It's Friday, Fear of Missing Out, que são todas os desejos que você reprime ao longo da semana toda, porque você tem que fazer um monte de coisas, e é por isso que o fim de semana passa a ser uma coisa tão incrível. E seria muito mais interessante se o fim de semana fosse o momento de celebrar as conquistas da semana, e não efetivamente um escape, né? Porque se você precisa de um escape no sábado e no domingo, significa que você vive sob pressão, uma pressão incomensurável nos dias da semana. E isso é absolutamente insustentável do ponto de vista psicológico. E aí a gente pode entrar nesse nível de estresse que nos leva ao freezing, que é tipo, eu tô aqui ansioso, ou deprimido, ou em burnout, porque eu não consigo gerenciar essa polifonia dentro de mim. E eu tô o tempo inteiro me sentindo absolutamente pressionado a fazer coisas que eu não tenho energia para fazer. Porque a energia do comportamento, a força do comportamento, aquilo que faz você explodir, né, ficar 10 horas trabalhando sobre um tema, sem se cansar, que você entra em flow, né? Imagino que todo mundo já deve ter experimentado flow uma vez na vida, que é aquele estado de fluxo, de você se meter numa coisa e não parar quando você vê já anoiteceu, e porque se amou tanto estar envolvido naquilo, naquele estudo. Tá tão tema, gostoso, tão fluido, né, o estado de flow, que a gente continua. Que você se engaja naquilo e não sofre. Aquilo é a energia pura do seu comportamento, que está quando você tem uma consonância dessas vozes. Então, é muito importante buscar essa consonância. Quando você fala, a gente busca definir, né, desejo, vontade, dentro da filosofia, isso é o pega para capar, porque tem um monte de filósofo que nem aceita que a gente sopra algum tipo de determinismo do ambiente, né? A filosofia ela é rica porque ela abre o espaço para o contraditório, né? Então a gente tem autores que pensam de forma completamente, diametralmente oposta sobre isso. A neurociência ela é um pouco menos aberta nesse sentido, porque como a gente tem dados de pesquisa e a gente está pautado e só pode falar sobre coisas que já foram evidenciadas através da experimentação, a ciência natural tem essa limitação, né? A gente acaba não podendo teorizar de forma tão ampla, tão aberta. Mas se você juntar uma coisa com a outra, e por isso esse campo transdisciplinar parece bem interessante nesse aspecto, a gente consegue, com base nesses dados, aproximar algumas teorias filosóficas, né? Então, existem algumas teorias filosóficas que falam de um determinismo parcial, que é, sim, você tem a sensação de ter liberdade e de praticar as coisas conforme o seu pensamento, a sua decisão própria, mas você precisa conhecer ou reconhecer que essa sua decisão está sendo influenciada por forças que você ainda, ou pode não ter ainda, tomado consciência sobre elas, né? Então você vai chamar isso, essas forças mais inconscientes dos seus desejos, quem sabe até secretos, não é? Até para você mesmo, que é uma coisa bastante complicada. Legal. Quem estiver chegando aqui na sala, quiser fazer uma pergunta para Carla Tiepo, uma das minhas referências aí sobre neurociência, a gente está falando sobre desejo, a gente está entendendo mais aí a parte de desejos e vontades e como que isso tudo funciona do ponto de vista da neurociência. Então, quem quiser aqui contribuir ou até fazer uma pergunta direto para Carla, fique à vontade. Temos aqui a Cris, o André Atier também, grandes parceiros aí dessa jornada ágil. Eu tenho uma pergunta, bom, se ninguém aqui for fazer uma pergunta, eu vou aproveitando. Aqui, a Roberta tem uma pergunta, eu vou subir aqui, Roberta, e aí você já pode fazer a pergunta. Oi, bom dia. Ué, ficou tudo baixinho. Bom dia, Bom dia, Roberta. Oi, bom dia a todos. Olha só, eu sou a Roberta, sou arquiteta, sou uma curiosa nata na área de neurociência, e a minha pergunta é que eu estou
desenvolvendo algumas coisas por curiosidade mesmo, e queria saber da tua opinião, se tu acha que o ambiente construído ele interfere diretamente no nosso comportamento. Tu acha que isso sim tem uma relação, às vezes tóxica, e até no desenvolvimento da agilidade, né? No desejo, enfim, eu acho que o meio que a gente vive e convive, ele interfere a longo prazo, e é uma coisa imperceptível, na verdade, né? Queria saber a tua opinião em relação a isso. Oi, Roberta, tudo bem? Bom dia, obrigada pela pergunta. Não é uma questão de opinião, viu, Roberto? Isso aí já está confirmado, isso é dado científico já. O ambiente é dos elementos de maior impacto sobre essa polifonia, sobre esse conjunto de vetores. É um dos vetores mais robustos, porque todo o nosso comportamento é construído inicialmente pela ambientação em largo espectro, vamos dizer assim. A ambientação não é só questão do material, da cor, mas tudo está relacionado aqui. Então, temperatura impacta, as sensações provocadas, os estímulos, o que é diferente. Se a gente mantiver estímulos sendo renovados, não o ambiente fica o tempo inteiro igual, isso pode provocar criatividade. Então, a neuroarquitetura é um campo hoje já relativamente avançado, onde se identificam qual o papel das construções dos ambientes para os diferentes objetivos. Então, eu quero que aqui as pessoas sejam criativas, aqui eu quero que elas fiquem calmas, aqui eu quero que elas se sintam incomodadas, aqui eu quero... A arquitetura já vinha trabalhando isso, e a neurociência só veio para contribuir com uma melhor análise, porque hoje a gente pode colocar equipamentos de mensuração da atividade cerebral, como o eletroencefalograma, como o eye tracking, como diferentes detectores de emocionalidades, e expor essas pessoas a ambientes. E o mais maluco é que você pode construir esse ambiente num óculos de realidade virtual e ambientar essa pessoa no óculos de realidade virtual e ainda assim conseguir pesquisar qual é o impacto de diferenças das mais variadas: cor, textura, espaço, pé direito. Hoje o meu foco de trabalho é o trabalho de arquitetura de experiências, que nada mais é projetar de maneira intencional o sentimento que a pessoa quer ter em relação ao espaço. Então é aquela coisa de, às vezes, tu te sentir tão bem num lugar e tu não sabe explicar por quê. Porém, todo esse estudo que a gente tem por trás, a gente pode fazer com que a pessoa tenha esse sentimento lá de maneira indireta, que ela não perceba que isso aconteça, mas que a gente, como profissional, faz com que isso seja projetado. Então, a gente trabalha de maneira direcionada o sentimento que a pessoa vai ter no final. E é importante a gente dar a César o que é de César, né? Isso não é uma prerrogativa da neurociência. A psicologia já vem apoiando a arquitetura desde que o mundo é mundo, né? O arquiteto, lá dentro do curso de formação, diferente um pouco do engenheiro, mas o arquiteto, pelo que eu sei, é bastante consistente o estudo sobre o ser humano. E essa questão mesmo do design, de interiores, de espaços, de construção de espaços, para poder produzir o que se espera ali daquele espaço. E a neurociência só está contribuindo muito mais com a métrica do que com a teorização. Mas a gente tem umas contribuições teóricas boas também para dar. Mas medir isso através da neurociência tem sido o grande trunfo aí do século XXI nesse campo. Aliás, Carla, no mundo agora de dados, no mundo data-driven, né, derivado a dados, eu acho que todas essas pesquisas no campo da neurociência têm fundamentado diversas áreas, né? Você comentou aqui da arquitetura, mas eu acho que eu tenho visto aí em diversas áreas. E eu gostei bastante da intervenção aqui da Roberta, porque eu não conhecia tanto essa área, né, de arquitetura de experiências. E quando a Carla estava falando, né, da simulação, eu já estava aqui muito atento, um lado talvez do meu cérebro muito atento e um outro viajando assim, poxa, para treinamento de soft skills, de uma série de outras competências que são fundamentais hoje, de inteligência emocional. Acredito que seja um campo aí de treinamento ou para treinamento muito, muito bacana, né, Carla? Não sei o quanto que você já tem visto isso de forma prática nas empresas.
André, eu sou da região aqui de Gramado e a gente em Gramado é a Disney do Brasil, né? Então, o que a gente desenvolveu aqui em Gramado foi justamente uma imersão para poder exemplificar esses conceitos que a gente tem dentro dos ambientes e os sentimentos que é possível promover através da arquitetura. Então, durante 4 dias, a gente tem aulas e teorias e visita lugares que fazem, que tem a arquitetura direcionada para isso. Então, tu consegue sentir e entender a importância disso dentro do teu negócio. É muito legal. André, eu queria comentar que a gente já investe fortemente em desenvolvimento de comportamento, soft skills, usando ferramentas ágeis, inclusive, né? Acho que na outra oportunidade eu comentei aqui com vocês que a gente tem desenvolvido estratégias ágeis para desenvolvimento de comportamento, considerando alguns dos preceitos da agilidade, como a detecção rápida de erros, a construção dos objetivos e o treino, né? Até manter aquele comportamento como sendo um comportamento automático. E hoje eu estou à frente do desenvolvimento de ferramentas de realidade virtual para isso. Já existiam isso em ferramentas gamificadas e a gente está levando essa gamificação para a realidade virtual, inclusive para oferecer como produto, né, para as organizações disporem para os seus colaboradores, né, para os participantes da empresa. Foi nesse ponto mesmo, Carla, que eu comecei a viajar da realidade virtual. Eu acho que tem um potencial incrível e enorme, talvez pouco explorado ainda, nesse contexto dos treinamentos de soft skills. O duro, André, ainda é o custo de desenvolvimento, sabe? Porque você precisa, para justamente isso é uma coisa que requer um nível de individualidade relativamente grande. As experiências não podem ser as mesmas, a gente tem que fazer assessments de perfis psicológicos e comportamentais para poder determinar onde está o campo de evolução, que a gente chama de trilha de desenvolvimento daquele indivíduo, e ofertar para ele as experiências que ele precisa viver especificamente, porque se você oferecer para as pessoas experiências que não são adequadas às necessidades e às intenções delas, elas não se engajam. E aí você perde o fio, né, do engajamento e da adesão do indivíduo àquela plataforma. E você sabe, as pessoas hoje são extremamente voláteis nos seus elas seguem milhares de pessoas, né, seguem milhares de ideias e ficam pouco tempo, esquentam a bunda, né, esquentam a cadeira pouco tempo. Então a gente, para poder manter o indivíduo engajado ali numa trilha de desenvolvimento, a gente precisa ter estratégias de motivação muito, muito boas. E não é fácil. E aí isso aumenta muito o custo, né? Então, hoje que a gente está justamente esperando que os custos de desenvolvimento de realidade virtual caiam, que é um fenômeno que está acontecendo agora, por conta de você ter já avatares e estruturas prontas para poder combinar, né? Como se você tivesse ali um plug and play, vamos dizer assim, de uma historinha numa realidade virtual, e com isso a gente consegue aplicar, porque a estratégia em si já está desenvolvida. O que falta mesmo é o desenvolvimento da realidade virtual para cada um dos cases, para cada uma das experiências que os avatares precisariam passar. Mas é esse o caminho que a gente está indo, André. Não há como desenvolver soft skills com treinamentos de hard skills. Não existe essa possibilidade. A dinâmica é totalmente diferente, isso é fato. Acho que foi importante a forma como a gente modelou hard skills, mas para soft não se aplica. Aliás, que nos últimos 5 minutos, que dose de inovação, viu, Carla? Muito obrigado aqui. Mas, André, e tem uma coisa importante da gente mencionar aqui, não é a mesma coisa, não é porque a Carla tem essa opinião, é porque quando a gente vai lá no cérebro, sabe, hackear ali os sistemas para ver o que dá para fazer, o sistema de aprendizado de hard skills é um, o soft skills é outro. Então imagine que você está operando máquinas diferentes e não dá para você usar as mesmas ferramentas, sabe? E nem a mesma lógica de funcionamento. São estruturas cerebrais diferentes. Quando você desenvolve um comportamento, uma soft skills, uma motivação, um protagonismo, uma proatividade,
uma empatia, uma capacidade de comunicação, é um lugar do cérebro que está aprendendo sobre aquilo. E as hard skills, que são os conhecimentos técnicos, que você sabe, o raciocínio que deve ser empregado nesse ou naquele elemento, é outra área cerebral. Então não é só uma questão de opinião, é uma questão mesmo técnica. Entendido. Eu vou abrir aqui para o Evandro fazer a pergunta, e aí eu já tenho mais uma outra pergunta na sequência. Você comentou de motivação, eu tenho uma pergunta sobre motivação. Bom dia, sou o Evandro, não pesquisador de neurociência, mas eu sempre procuro ler a respeito. Minha área de supply chain, e nós utilizamos bastante modelos analíticos, né? Eu gostaria que ela comentasse sobre isso. Como você decide o trade-off dessa escolha? Por exemplo, no mundo real, a gente entende que quanto maior é o grau de abstração e velocidade que você quer daquele resultado, o custo vai ser maior, né? E quanto maior o grau de realismo, quanto maior o grau de realismo, aí sim o custo vai ser maior. Por exemplo, modelos analíticos feitos por máquinas, simulações do realidade virtual. O ser humano ele vai ser um fator externo ao processo de modelagem. Aí quando você parte quanto mais próximo do mundo real você está, como o ser humano sendo parte, não mais, mas agora ele é parte do modelo de processamento, são exercícios de guerra operacionais, entre os exércitos dos exércitos, de gamificação e tal. E aí quando você está desenvolvendo, eu faço pesquisas com uma colega em gamificação exatamente para isso, para você pegar um treinamento extremamente complexo, por exemplo, de um mecânico de aeronave, para ele conseguir, por exemplo, absorver aquilo num espaço muito curto de tempo, e agora a gente vê que isso mais do que nunca vai ser necessário. Então qual seria o tipo de escolha que você utilizaria aí para esse trade-off entre mundo real, exercícios operacionais de gamificação, ou só modelagem analítica, mesmo que leva mais tempo? Olha, o elemento, Evandro, que precisa ser incorporado no sistema de análise é a emocionalidade humana. Porque hoje a gente já sabe, isso também é dado científico, desde 95 se estuda muito sobre isso, que uma parcela grande da dinâmica de escolha se dá justamente pelas reações emocionais. A Roberta comentou, usou a palavra sentimento aqui. A palavra sentimento para a gente é muito específica, que é a percepção consciente da emoção. Então, sentimento não é emoção, não é sinônimo. Então, quando eu falo emoção, eu estou falando especificamente da dinâmica interpretativa sobre as valências, sobre os valores, sobre os pesos que as coisas têm na minha vida, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você falou de mecânico de máquina. Vou dar um exemplo de segurança, tá? Se você trabalha numa organização que a pessoa, se perder o seu EPI, tipo uma luva, ela tem que pagar pelo EPI, e eu já vi isso acontecer na prática, não estou usando isso como exemplo, porque eu sou consultora de algumas organizações. Se você tiver um custo para o funcionário, digamos, ele pode trocar de luva a cada 3 meses. Se ele tiver que trocar antes desse período, ele paga por essa luva porque ele foi relapso, ele não cuidou da luva, beleza. Daí, esse funcionário está ali na frente da máquina e ele tira a luva, e obviamente porque ele está distraído ali, ou porque ele está estressado, ou porque ele está sendo pressionado, ou porque ele está num ambiente que gera alguma dinâmica emocional muito forte, ele põe a luva num lugar que ele não deveria, numa beirada de uma máquina. E a máquina funciona, volta a funcionar, e a luva cai para dentro da máquina. Ele vai, mete a mão para tirar a luva e acaba perdendo a mão. Aí você vai dizer assim, cara, isso é um absurdo, porque isso não aconteceria nunca. Sim, eu estou te dizendo um fato de um estudo de um acidente que eu fiz, que a gente usou como case para mudar a dinâmica daquela empresa em relação a EPIs. Porque naquele momento, a dinâmica, desejo de não ter o prejuízo com a luva, colocou ele num nível de risco que ele topou entrar em favor daquilo. Aí você fala assim, mas isso é um absurdo, porque ele pode perder a mão. A ideia, eu posso perder a mão, chega alguns milissegundos depois da ideia, eu vou ter que pagar por essa luva na dinâmica cerebral. E esse delay de tempo é suficiente para a pessoa perder a mão. Então, o que eu vejo acontecer nas construções de modelos é que, primeiro, as temporizações não são consideradas. O que acontece em que tempo? Qual é o delay entre essas entradas?
E o outro aspecto importante é qual é a força da emoção presente naquele momento, porque ela é totalmente singular, relativa àquela situação específica. Então vai ter que ser modelado para cada cultura, para cada perspectiva, para cada circunstância. Se a gente quer fazer um treinamento que o indivíduo acelere a aquisição e ao mesmo tempo diminua o risco, porque são coisas que a gente busca simultaneamente, nós precisamos criar ambientes cada vez mais propícios para isso, né? No sentido de analisar integralmente, especialmente as reações emocionais humanas e tratá-las como um vetor de força e não mais como algo subjetivo ou intangível, algo que pode e deve ser mensurado, né? Acho que esse é a grande mudança paradigmática que a neurociência traz para a gente no século XXI. Não sei se eu respondi sua pergunta, Evandro, mas acho que era isso, né? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Evandro. Pergunta muito oportuna. No final do dia, Carla, me vem muito a palavra do nexo, né? A gente começa a encontrar o nexo, o tal do nexialista, né? Eu gosto dessa palavra, que é as relações, às vezes muito distantes, entre causa e efeito. Eu vejo que a neurociência acaba ajudando muito nessas questões de encontrar tais causas e tais efeitos e fazer principalmente esse link entre, você comentou dos sentimentos, das emoções, eu achei bem bacana. A pergunta que eu tenho, né, considerando hoje um grande anseio, né, anseio e até ansiedade das pessoas de crescer, de fazer mais, e até um mundo que permite a gente fazer mais, né? Às vezes a gente esbarra ali em algum hábito, ou em algum vício, algum comportamento, né? Então a primeira pergunta é possível mudar essas características e como, do ponto de vista da neurociência, a gente pode usar a neurociência a nosso favor e aí dar continuidade no nosso desejo. Portanto, no final do dia, como ser mais ágil nos nossos desejos quando a gente encontra obstáculos como hábitos, vícios e comportamentos que não nos levarão à realização desse desejo. Aí a gente tem que diferenciar o que é do âmbito do indivíduo e o que é o âmbito do coletivo. Eu vejo que o sistema ágil e a agilidade, ela fala muito da coletividade, ela fala mais da coletividade do que do indivíduo. E seria muito interessante que a gente pudesse começar a agir conosco de forma ágil, né? Que a gente fizesse um autogerenciamento ágil, que a gente rapidamente fosse capaz de detectar os nossos erros, detectar os nossos escorregões e agir sobre eles. E qual é o impedimento disso? É o nosso ego, André. A gente tem muita dificuldade de assumir que a causa daquela falha ou a causa daquele não sucesso é nosso mesmo. A primeira coisa que a gente busca é qual foi a condição do ambiente, ou qual foi a não condição que eu tive, qual foi a opressão que eu sofri que me impediu disso ou daquilo. A gente busca no externo. Isso, a gente acaba buscando no externo. Meu chefe não acredita nisso, aqui na minha rua o pessoal não se junta, né? Tô com problema aqui de uma água que tá vazando aqui na rua, eu não vou ver isso porque aqui na rua ninguém é unido. A empresa não ajuda, o governo não ajuda. É tudo fora de você. Não que não seja, não exista, mas enquanto a gente fica pensando nas coisas que não dependem de nós perdemos a energia de investir naquilo que depende. Então, ainda que a gente não consiga superar todos os obstáculos, nós vamos perder tempo com aquilo que a gente pode mudar e não com aquilo que a gente não pode. E a coisa que a gente mais pode mudar é a gente mesmo, né? Então, esse processo, que não é um processo fácil, também não é um processo que a gente faz por imposição, sabe? Não adianta chamar e dar uma carta branca para o grilo falante, falar para ele, olha, grilo falante, agora você pode fazer o que você quiser aqui nessa polifonia, que a sua voz é a mais forte. Os outros sistemas vão dar risada dele, especialmente as regiões que estão diretamente ligadas à motivação intrínseca, que é o nível de emocionalidade que a gente coloca nas coisas que a gente está fazendo. Porque ainda quando eu tomo uma decisão racional, André, que eu digo assim, não, a partir dessa segunda-feira acabou, hein? Vou me organizar, agora vou ter uma agenda de dia a dia e tal. Eu estou muito empolgada com essa ideia, eu acredito nisso, que eu acho que é um jeito ágil de eu lidar com a minha vida. Eu vou fazer reuniões de 15 minutos comigo mesmo para avaliar a minha performance naquele dia. Eu vou traçar meus objetivos, eu vou colocar as etapas em que eles vão ser realizados, vou buscar, no fim
segundo dia o seu sistema dopaminérgico diz assim, eu quero tomar um vinho, largar o corpo aqui, no dia seguinte você acorda de ressaca, não consegue ver a agenda, e aí você já se sente um loser, e achando que você nunca vai conseguir fazer nada, mas no fundo é uma polifonia interna que você precisa resolver. E aí dá pra gente aplicar essas conversas com a gente, de buscar essas forças e tentar compreendê-las, que é diferente de atribuir culpa para fora da gente. Enquanto a gente fica nesse exercício de buscar as causas externas que me impedem de alcançar meus objetivos, a gente está justamente fugindo das causas internas. E as causas internas podem ser tão dramáticas quanto, eu vou te dar um exemplo que todo mundo entende, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas que ajuda a gente a entender. Durante um tempo, eu trabalhei com mulheres que queriam emagrecer. E trabalhei com esse perfil, que é um perfil complicado, porque a natureza ela é cruel com as mulheres de 40 a mais, né? O metabolismo cai, a massa muscular cai, a quantidade de calorias que você pode ingerir é cruel, tipo 1.000 calorias por dia, que se você comer 2 bolachas creme cracker a mais já estoura, e a pessoa perde 1 quilo numa semana e ganha 2 na outra, é muito cruel. Então é muito difícil de você seguir à frente com aquele processo e conseguir vingar. Quando engata, vai. E aí a pessoa consegue emagrecer e tal. Mas os primeiros mês, 40 dias são muito cruéis. E aí as pessoas fazem o seguinte, algumas mulheres que eu acompanhei, elas começam a emagrecer e elas arrumam um problema para a cabeça delas quando elas emagrecem, porque o marido fica ciumento, as amigas ficam fazendo comentários invejosos, elas sofrem uma porção de perseguições, vamos dizer assim, micro perseguições, porque ela está perdendo peso. E a depender do nível de opressão que ela sofre, especialmente vindo da família, do cônjuge e tal, ela volta a engordar. Aí você fala, mas por que você não está mantendo e tal? Ela não consegue identificar que ela está sofrendo pressões externas que geram uma dissonância e que ela não consegue manter aquele comportamento. Então, às vezes, sabe, quando a gente fala em comportamento boicotador, sabotador, nós estamos falando das nossas próprias dinâmicas internas, do tipo, quando eu começo a sentir que eu estou fazendo sucesso, eu percebo que não é esse o meu papel no mundo, porque eu sempre fui o patinho feio. Então eu estou fora do meu lugar de conforto, eu não sei ficar nesse lugar, eu não sei lidar com as pressões e com os comentários e com a forma com que as pessoas lidam com quem está fazendo sucesso. E aí eu paro de fazer aquilo que me leva ao sucesso, me boicoto, porque eu não consigo lidar. E é possível que alguém que esteja ouvindo aqui esteja dizendo, cara, o que ela está falando é um absurdo. Mas é isso que a gente vê acontecer na prática todo santo dia nos consultórios psicológicos, pessoal. A hora que as pessoas se despem, é sobre isso que elas falam. É sobre as forças internas que governam os comportamentos e que elas não sabem nem explicar por que elas estão. Então é esse o lugar que a gente tem que cuidar. É esse lugar que a gente tem que efetivamente fazer essa construção para que seja preservada a nossa vontade mais genuína, que eu cunhei como um conceito de intenção genuína. Que a intenção genuína não é o resultado do que você verbaliza, mas é o resultado de todos os vetores de força. Faz total sentido. Marcos, a gente tem a presença aqui do Marcos Bernardo, grande amigo aí da Carla, meu, e, poxa, de uma experiência e de uma transformação de carreira incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer. Acho que você abriu o microfone. Opa, bom dia pessoal, bom dia a todo mundo, bom dia André, bom dia Carla, muito legal estar aqui com vocês, meus queridos, muito bom. Aproveitando aí essa fala da Carla agora no finalzinho, tem uma teoria que eu tenho visto acontecer na prática muito, que na área dos esportes, né? Que é a questão do medo da vitória, isso que a Carla estava falando um pouco aí, né? O atleta fez toda a sua carreira ali, e aí chega nas vésperas de uma final, numa grande final brasileira, numa grande final mundial, e o cara se desestabiliza totalmente emocionalmente e não consegue entender, e não consegue performar, e não consegue entregar aquilo que ele se preparou às vezes anos para entregar. E quando você vai fazer uma verificação mais profunda, você descobre que o que estava acontecendo lá com ele é que, puta, se eu for campeão mundial, eu vou me tornar eu vou ter que performar mais, vou ser cobrado de outras coisas, ou eu vou mudar de um patamar financeiro, ou eu vou ser visto. Então
essas outras questões todas emocionais impede até que ele performe. Porque inconscientemente ele se auto-boicota ali na hora do jogo, da partida, porque ele não está preparado e não está emocionalmente ajustado para aquele momento, para o próprio sucesso, né? Eu acho que também pode acrescentar um pouco aí na fala da Carla. Faz sentido, mestra? Olha, você falou mestra, foi bem. Eu falei doutora aqui, ela já falou, não, vamos junto, menos doutora. Referência. A cara fica puxando minha orelha, porque eu chamo ela de mestra, doutora, professora. E que nessa rede a gente está pensando numa outra pegada, né? Sair desse papel aí também de... Né? Menos títulos e cargos, e acho que mais conexões e resultados. Bacana. O que eu ia comentar aqui, pode estar super gostoso entender com a cara como que a neurociência ajuda a gente, né, a ser mais ágil. E o que eu ia comentar, se vocês sigam a Carla no Instagram, no Twitter, no site. No Instagram ela tá como Tiepo Carla, Tiepo com 2 P's. E aí, Carla, uma sugestão. Não, André, esse é o antigo? Não, é fake. Então beleza. É Carla Tiepo mesmo, Carla Tiepo, legal. Então o que eu ia comentar, Carla, até fica uma dica aqui para todo mundo que está na sala, uma dica Clubhouse, na bio tem a oportunidade de colocar o link tanto para o Twitter e o link para o Instagram. Então é bacana, por quê? Porque as conexões elas estão transcendendo do Clubhouse. Tem visto muitas pessoas que já conseguiram emprego, que já fizeram negócios, que já fecharam atendimentos terapêuticos fora do Clubhouse. Mas precisa de uma pequena ponte. E essa ponte, o pulo do gato aqui está na biografia que cada um de nós pode colocar. E aí, lógico, como é um texto livre, pode colocar o site, pode colocar o LinkedIn, pode colocar ali a experiência, o que a pessoa agrega para o mundo, a transformação que ela causa, o que ela busca, enfim. Texto livre aí permite bastante coisa para conectar e expandir as conexões além do Clubhouse, tá? Fica a dica ágil de hoje. Então, Carla, para confirmar, Carla, o Instagram, Carla Tiepo com 2 P's. Exatamente como está aqui o login do Clubhouse. Eu ainda não fiz ainda não coloquei o Instagram na bio porque eu não lembro a senha. Tranquilo, vamos juntos. Vamos aprendendo essa ferramenta aí. Eu também sou novo, estou há uma semana e pouquinho. Diariamente a gente tem se encontrado na Jornada Ágil 731. E aí por 1 hora a gente já está chegando no finalzinho já desse nosso encontro, com um gostinho de fato de quero mais. Eu anotei um monte de coisa aqui, Carla, aqui nas próximas semanas eu vou convidando você aí para a gente abrir. Eu acho que eu tenho uma última pergunta, e poxa, eu uso o Marcos Bernardo como referência, tá? E eu inclusive, né? De transição de carreira. Então vamos lá. Considerando que hoje as pessoas vão viver ou estão vivendo cada vez mais. Então, sei lá, nos últimos 80 anos a gente conseguiu aumentar 30. Poxa, para mim uma performance surreal, falando aqui no mundo. Considerando que as pessoas que estão nascendo hoje, né? As crianças, 65% delas vão trabalhar em profissões ou em trabalhos ou empregos que não existem hoje. Nesse contexto, as pessoas vão ter 1, 2, 3, 4 carreiras, e assim como nós, palestrantes, terapeutas, consultores, mentores e por aí vai, né? A gente tem que estar constantemente aprendendo, em um constante aprendizado. Quis fazer esse pano de fundo para trazer a pergunta, para te encaixar a pergunta assim, nesse constante aprendizado, o que é a neuroplasticidade? Como que a gente consegue se beneficiar dessa neuroplasticidade para a gente ter agilidade no aprendizado, agilidade aí nos caminhos que a gente futuramente vai trilhar, seja na carreira, seja empreendendo ou que outra finalidade a gente entenda oportuna? Bom, André, é importante a gente, de novo, dar aquele disclaimerzinho, de, tipo, uma explicação simples quando o assunto é cérebro, qual o risco de estar errada, né? Então, eu vou tomar cuidado aqui para deixar as pontas abertas para que as pessoas investiguem alguns dos aspectos da minha resposta e não se limitem a ela, né? Mas neuroplasticidade é um termo muito genérico
que significa toda e qualquer mudança estrutural ou funcional que os neurônios sofram e que gere alterações no processamento. Então, a criança pequena, a hora que ela entra em contato pela primeira vez com os objetos, que a gente fala para ela quais são os nomes desses objetos, ela precisa conectar os neurônios que viram, quer dizer, neurônios da região visual, com neurônios que ouviram o nome do objeto. E essas conexões vão ser, para sempre, as conexões que vão guardar o significado daquele som relacionado com aquele objeto. Em toda qualquer nova experiência, vai sendo somada a esta circuitaria neuronal. Logo, toda conexão formada é uma conexão nova, portanto, neuroplasticidade. Nesse exato momento, para que você entenda o que eu estou falando, para que as pessoas entendam o que eu estou falando e para que eu consiga concatenar essas ideias todas, eu estou construindo conexões novas, curiosamente, né? E essa perspectiva de poder mudar as conexões cerebrais é a base fundamental da nossa dinâmica de vida, né? Então, neuroplasticidade é um processo que acontece o tempo todo. A pergunta que a gente precisa fazer, André, é como nós podemos ter esse processo mais à nossa mão. E aí eu vou te dar 2 dicas, tá? A primeira delas é o seguinte: quando você precisa desaprender, que é uma coisa que a gente tem falado muito, desaprender alguma coisa, você precisa, para desaprender, tirar daquela coisa a valência emocional que ela tinha, certo? Então, por que eu fazia desse jeito? Por que eu acreditava nisso desta forma? Por que eu achava que isso era o certo? Porque eu, em dado momento, tinha feito aquela conexão com um colorido emocional que mantinha aquilo com a força que ele tinha. Esse colorido, ele foi sendo reforçado e revivido e reenfatizado cada uma das vezes que aquela dinâmica me trouxe os resultados que eu desejava, certo? Então, para poder tirar a força de um circuito, para eu desaprender alguma coisa, eu preciso, antes de mais nada, tirar todo o colorido emocional que aquilo tem, né? Então, para parar de fumar, eu preciso, com certeza, esvaziar a emocionalidade que o cigarro tem. Então, tudo que o cigarro significou na minha adolescência, tudo que o cigarro significou na minha ansiedade, no meu estresse, isso precisa ser tratado, porque se eu não consigo tirar o cigarro, eu fico preso ao cigarro. E todo o tempo que eu ficar longe do cigarro vai ser tempo de sofrimento. Às vezes as pessoas falam para mim: nossa, Carla, eu parei de fumar do nada. Do nada. Eu digo assim, é porque a valência emocional do cigarro se esvaziou, você nem percebeu que ela se esvaziou, e depois era só um hábito. Aí a coisa mais fácil do mundo é tirar aquilo do lugar. E o outro lado da história, André, é tão simples quanto, né? Entre aspas. Você só constrói novos circuitos fortes e robustos quando você põe colorido emocional nele. Quando você dá o valor, quando você constrói aquele circuito sabendo exatamente qual é a dinâmica dele na sua vida. Não precisa nem ser utilitarista, do tipo onde eu vou usar isso. Às vezes eu digo que a cola mais forte emocional que a gente tem é a curiosidade, é o desejo de saber, é o tesão mesmo de dominar aquele conteúdo, de dominar aquilo. Então vamos usar o Bernardo como exemplo. O Bernardo chegou há uns, 4 anos, Sim. Ou seja, isso, 3 ou 4 anos, 5, vamos ver, já estou ficando velha mesmo, né, Bê? Chegou há uns 5 anos para fazer curso com a gente, e se você via no olho dele que ele tinha achado que ele gostava de investigar, que ele tinha achado o campo de investigação que ia movimentá-lo, e ele não para de estudar, e ele faz curso de tudo, e sobre ser humano e sobre desenvolvimento humano, hoje ele já deu, sabe, ele abrange várias áreas. E ele não faz uma coisa tipo, eu tenho que estudar, tenho que 2 horas, 5 horas, e uma agenda e tal. Ele simplesmente deixa o desejo dele se impor na vida dele. Então é muito mais fácil a gente evoluir, crescer e aprender quando a gente está dentro do nosso campo de desejo. E aí as pessoas usam a palavra propósito para dar o colorido disso. Mas na verdade é tesão, né? No fundo é isso. Porque é o lugar onde está o seu colorido. Então você quer aprender, quer desaprender, maneje suas emoções, conheça-as, trabalhe com elas de forma honesta e profunda. Não tem outro caminho. Que show! Nossa, acho que não tinha forma melhor do que a gente encerrar aqui, acho que esse encontro, Carla,
com esse tesão de ser curioso, tesão de estar no flow. Eu vou brincar, o Marcos Bernardi já está aí há 5 anos no flow, se descobriu e está voando, feito um trabalho aí incrível. Vale aqui, pessoal, seguir o Marcos também, poxa, tem feito um trabalho muito bacana. Carla, eu só tenho que agradecer de coração, de verdade. Você comentou um ponto e eu sou 1000% favorável. Quando a gente fala de mindset ágil, de cultura ágil, é olhar o eu, mudar a pessoa, né? Eu faço consultoria, eu vejo muita gente querendo comprar a ferramenta X, Y, implantar o processo A, B, mas no fundo só vai ter agilidade, só vai chegar a uma cultura, um mindset ágil, se começar pelo indivíduo. E é isso que eu tenho feito muita provocação mesmo nas empresas, nas consultorias e mentorias sobre agilidade. Não teria forma melhor de você concluir. Gostei muito desse teu ponto e pode aí ter mais um parceiro de agilidade para defender essa causa. Primeiro a gente olha para dentro da pessoa, para depois ela ser ágil aí no ambiente externo. Porque senão ela vai boicotar o processo o tempo todo, porque ela tem energias em curso que não estão direcionadas para aquilo. E na metodologia ágil, no mundo ágil, você precisa dessa colaboração e todo mundo com a sua resultante de força voltada para aquela intencionalidade, para a entrega, para a investigação, para reconhecer se o produto está ou não, se a gente chegou efetivamente ali no MVP, se a gente está no processo, e não permitir que esses boicotadores todos, esses sabotadores todos entrem no jogo. E justamente por falta de autoconhecimento. O caminho do autoconhecimento é o caminho que sana tudo isso, né? Que faz o saneamento dessas energias. Excelente. Bom, terminamos. Pela oportunidade, viu, André? Cara, fica tranquila. Sempre que possível. Um beijo para todos que estavam assistindo a gente aí. E fico à disposição. Tivemos uma audiência muito bacana aqui, mantivemos aí mais ou menos 30, 40 pessoas, chegamos aí a 50 e tem sido incrível essa jornada. Vamos todos aí de forma mais próspera, com agilidade e com muita autoconhecimento, com muita neurociência na veia. Um ótimo e maravilhoso dia a todos. Boa, obrigado, valeu. Queria te pedir desculpa aí, André, você me chamou mais cedo, mas eu estava com os meninos lá na Coreia. A tecnologia está ajudando a gente aí, a gente mesmo na pandemia consegue seguir aí. Eu queria dar uma dica, aproveitar aqui, dar um beijo para Carla, minha querida, falar do Instituto Conectomos. Tudo que eu bebi de neurociência, comecei a beber lá, é um lugar fantástico para você aprender as coisas. E a segunda dica, tem um cara aqui embaixo na gente chamado André, eu queria que os André se conectassem aí, porque o André Sanches e o meu amigo André Atier aqui embaixo são pessoas incríveis e seria legal vocês trocarem uma ideia que vocês vão gostar muito de se conhecerem um ao outro. E deixar um beijo para todos que eu nem vou me estender aqui, Marcão, mas nós somos amigos, estamos conectadíssimos. Inclusive, acho que anteontem a gente fez um bate-papo incrível de hipnoterapia, eu, o Atier e o Michael Arruda. Nossa, sensacional. Tem sido, essa jornada ágil tem sido incrível. Essa rede está sendo maravilhosa. Eu estou muito feliz que eu estou vendo as pessoas tudo bem, se conectando, todo mundo se conectando, dando oportunidade de voz para todo mundo. Eu acho que é uma coisa legal nessa rede, dar voz para todo mundo. É isso, seguimos. Beijo. Beijo a todos. Beijos ágeis e sucesso.